Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Iniciemos este santo culto a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente pode chamar o hino. 317. O hino 317. 317. Glória ao Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Chamemos outro hino. O hino 55. 55. Glória a Jesus. Aleluia.
Aleluia. Vamos cantar agora o hino 39. 39. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória ao Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos irmãos e irmãs, agora nós vamos orar a Deus, após termos louvado o Senhor com estes hinos que cantamos. E nesta noite há pedidos de oração por motivo de enfermidades, crianças enfermas, causas, e são causas que a justiça da terra não resolve, só Deus pode resolver. Também há pedido de oração pelas famílias enlutadas, que são tantas.
e o Senhor conhece cada uma. Também por motivo de tribulação na vida, por viagem, por pessoa acidentada, pelas famílias e também para testemunhados desta bendita graça. Assim, o servo de Deus que virá aqui para orar e apresentará nas mãos de Deus todos esses que pediram oração, irmãos. E o Senhor prometeu ouvir e atender também ao nosso clamor. Oraremos pelas autoridades constituídas em todo o mundo e, em particular, na nossa nação, onde a nação também está passando por momentos de turbulências. Que Deus tenha piedade, tenha misericórdia. Aqui o Senhor já chamou um grande povo, numeroso povo, e tem muitas almas a chamar ainda. Oraremos pedindo a Deus que haja paz, prosperidade também na nossa nação e que o Senhor dê boa luz, boa administração, boa gestão aos nossos governantes, tanto o presidente da República, todos os seus ministros e também os governadores, enfim, as autoridades constituídas. Como sempre oramos em todos os cultos que temos. E também, irmãos, vamos continuar orando pelas autoridades da saúde e por todo o corpo médico, enfermagem, os que trabalham diretamente no atendimento dos enfermos, aqueles que trabalham indiretamente. Oremos por todos aqueles que executam serviços essenciais. Que Deus guarde, livre e livre também, irmãos, tanto do mal que há aí, como também de outros males. E oraremos, irmãos, pedindo a Deus que nos abençoe e que, sobre todas as coisas, envie para nós o conselho da sua bendita palavra. Assim, as demais necessidades, certamente o Senhor trará à memória do servo que vai orar, unidos em comunhão, debaixo do sangue do concerto eterno, busquemos a Deus na oração. Bem, irmão Cláudio, irmão, ele agradece. Não vem o outro Cláudio, se não é um Cláudio é outro. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Pai Celestial, no sagrado e santíssimo nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, a Tua amada Igreja, Senhor, aqui reunida na Tua presença neste salão, Senhor, e por certo, em toda a face da terra onde Tu tens preparado um filho Teu, Senhor, uma família que Te serve neste momento, nas casas, Senhor, nos grandes palácios e também nos barraquinhos humildes, outros até, Senhor, debaixo de uma árvore, em lugares simples e humildes, mas na mesma comunhão que nós aqui agora, sentindo esta doçura do céu, de poder estar nesta comunhão, Senhor, falando contigo. Graça nós te damos, Senhor, por esta santa preparação, a qual Tu tens iluminado os Teus servos, Senhor, que neste momento em que estamos passando de grande dificuldade, Senhor, em que não podemos nos ajuntar, nos reunir num templo junto à nossa irmandade, Tu tens preparado, Senhor, estes ajuntamentos, ainda que pequeno aqui neste grande salão, mas, Senhor, numa multidão que neste momento estão ajoelhados na Tua presença. E nós cremos, Senhor, que nesta hora o céu, Senhor, está voltado para nós. Glória à Tua santidade.
Graça te damos, Senhor, por este culto que foi aberto para a honra e a glória da tua santidade, pelos músicos, organistas, pelos servos que também trabalham, Senhor, no som, nos equipamentos, cuidando para que tudo funcione numa boa perfeição. Abençoa cada um, Senhor, recompensa com a tua misericórdia. Pai Celeste, abençoa também, Senhor, aqueles que trabalham na saúde. Senhor Deus, olha quanta dificuldade estão enfrentando os médicos, enfermeiros, Senhor, enfrentando esta pandemia, este mal que está lastrando na terra. Estão dando, Senhor, tudo que tem para poder salvar vidas, mas nós cremos, Senhor, que tudo é permitido por Ti. Nós te rogamos, blinda estes homens da saúde, não permita que venham ser atingidos por este vírus, para que eles possam executar o seu trabalho. Glória à Tua santidade, Senhor Deus, abençoa a Tua obra na terra, nestes dias em que estamos atravessando, Senhor, tenha piedade do Teu povo, permita, Senhor, que em breve, segundo o tempo que por certo já está determinado por Ti, retornaremos um dia, Senhor, junto na Tua casa para glorificar o Teu nome. Pai Celeste, abençoa nós aqui reunidos. Se Tu queres, Senhor, nesta noite aqui, derrama a Tua presença sobre nós. Vem visitar nossa alma e aquilo que nós sentimos aqui, reparte, Senhor, pois nós cremos que aquilo que estamos pedindo aqui agora, Senhor, na mesma comunhão, está atravessando fronteiras, mares, Senhor, está indo por este mundo e visitando as casas, as famílias, o coração daquele que está em santa comunhão. Pai Celeste, bendito seja o Teu santo nome. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa o Teu servo na presidência deste santo serviço, dai a ele a luz, Senhor, revestindo do poder do alto, do Teu Espírito Santo, para que possamos sair daqui uma vez mais alimentados e podendo dizer, Senhor, como disse o Teu servo, não é outro lugar senão a casa de Deus. Pai Celeste, envia o conselho da Tua santíssima palavra, venha falar conosco, Senhor, nos ajuda, nos ensina, reveste-nos e dá-nos a graça, Senhor, de sairmos daqui diferente do que temos entrado. Se alguém entrou triste, abatido, que saia daqui liberto pela Tua palavra. Em cada casa que estiver alguém reunido esperando uma obra Tua, Senhor, como chegou até nós nesta noite tantos pedidos de oração, que seria impossível até enumerá-los, da quantidade, Senhor, que pede, ó Deus Santo e Justo, por enfermidade, por causas, Pai Santo e Justo, quanta necessidade, Senhor, tribulação, viagens, acidentados, famílias que pedem oração. Ó Deus eterno, olha para as famílias na terra, que é uma instituição divina. Bendito seja o Teu nome, pois foi Tu que instituíste família, Senhor, dizendo, deixará o homem a sua casa, seu pai, sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Senhor Deus, mas Tu vê como as coisas vão, o inimigo tem lutado contra as famílias, querendo, Senhor, colocar nas famílias separação. Ó Deus eterno, contenda em nome do Senhor Jesus, blinda as famílias pelo amor do Teu santo nome. Aleluia. E que cada um possa considerar que aquilo que formaram é uma coisa divina. Pois família é instituição divina. Senhor, dá-nos a graça de compreender isto, e que nenhum de nós, ó Deus, venhamos esquecer que aquilo que Tu uniu, não separe o homem, segundo a Tua palavra. Pai Celeste, abençoa o Teu servo, revelando para nós o Teu conselho, Senhor. Dá-nos nesta noite uma porção gloriosa. Pai eterno, antes que nós levante desta oração, nós Te pedimos, visita a nossa alma, dá um pouquinho da Tua glória para nós aqui, Senhor, para que nós levantamos diferentes daqui desta oração, sintamos um pouquinho do céu entre nós, a Tua glória, a Tua presença, visita a nossa alma. Pai Celeste, a Ti rendemos graça
por tudo. Estas bênçãos te pedimos, rogamos em nome de Jesus, o Filho do teu amor, bendito eternamente. Amém. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Irmãos, Deus tem guiado sempre os servos de Deus, algum conselho, aquilo que Deus traz. E da minha parte, irmãos, o que senti de falar com a Irmandade, todos que nos ouvem, já foi falado, não é que seja nenhuma novidade, mas relembrando, irmãos, sempre que alguém ingressa numa instituição, no emprego, ou mesmo vai morar num condomínio, sempre é dever da pessoa conhecer o estatuto, as regras daquela comunidade, daquela associação, ou mesmo empresa, irmãos. É necessário que o funcionário conheça. E a obra de Deus, a congregação, também tem o seu estatuto. E toda a irmandade, seja que tenha algum cargo, algum ministério, alguma responsabilidade, ou um irmão, uma irmã, ainda que jovem, é bom, é necessário que conheça o estatuto desta santa instituição, desta comunidade religiosa, que trilhando, irmãos, dentro dos parâmetros e guardando a palavra sobretudo, irmãos, nosso destino é a vida eterna. E além do estatuto, que está à disposição, gratuitamente, né, irmão Cláudio? Gratuitamente. Além do estatuto que o Senhor me fez saber também, irmãos, perdoem, não é uma crítica, mas tudo que falamos, ou estamos falando a favor ou contra, mas sempre é uma admoestação. Então, que ninguém tenha por crítica. Mas a nossa irmandade pouco lê as Escrituras, pouco lê a Bíblia, digo a irmandade de um modo geral. O ministério tem necessidade de ler, porque senão vai falar o que não está conforme e vai passar vergonha, então é uma necessidade que leia. Mas mesmo a irmandade, mas eu não tenho dom de evangelizar, eu não vou pregar, não tenho necessidade de ler as Escrituras. Tem necessidade, todos temos, irmãos. Ah, mas eu ouço a palavra na congregação. Maravilha, a palavra na congregação vem por revelação, é Deus quem conhece o coração do ser humano, e Ele se usa sempre dos servos que atendem os cultos, quando temos os cultos presenciais, não importa o servo de Deus que Deus se usa, sempre é um instrumento na mão de Deus, mas é por meio da leitura das Escrituras que vem a revelação da palavra. Agora, qualquer irmão, qualquer irmã tem por dever conhecer as Escrituras, porque são elas que testificam do Senhor Jesus. É o endereço para a vida eterna, é onde encontramos, irmãos, toda a instrução para nos livrarmos das astutas ciladas do adversário e encontramos a luz necessária para não errarmos, porque ela é lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Os irmãos imaginem num lugar, irmão, porque quando nós vivemos nas cidades grandes, esquecemos um pouco do grande valor que tem a lâmpada ou a luz, quando alguém tem que andar à noite, andar em lugar escuro. Os irmãos sabem que pelo interior, ainda hoje,
um faroletinho, a luz de um celular, um lampiãozinho, é uma necessidade de quem tem que se deslocar à noite. Por quê? Vai iluminando, o farolete clareia, é lâmpada no caminho, é luz para os pés. A falta de luz faz com que a pessoa tropece, caia em buraco, pise em algum animal peçonhento. Então, tendo a luz, se desvia do mal. E este mundo é um mundo de trevas, irmão. No sentido espiritual, o mundo não tem luz. A palavra é a luz. E vemos, irmãos, no Eclesiastes, salvo erro no capítulo 3, que há um conselho, e há um conselho de Deus. Deus aconselhou Josué e tantos outros que meditassem na palavra dia e noite. E em Eclesiastes está escrito assim: pendura a palavra no teu pescoço, ata, amarre-a nos teus dedos. Os judeus até fazem mesmo isto, sabe, irmão? Um papelzinho com a palavra, põe debaixo de anéis, põe num barbante e pendura e tal. Mas, irmãos, analisem bem uma coisa. Para ler a Bíblia, o que fazemos? A posição correta é aqui, abaixo do pescoço, fica pendurada aqui. E a gente ata, a gente prende entre os dedos. Então devemos ler as Escrituras, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Ler a Bíblia dia e noite. Lendo, o Senhor fala conosco. Irmãos, temos ouvido, e a gente sabe, de jovens e muitos servos de Deus, que em pontos difíceis das Escrituras, irmãos, que não vinha a revelação do significado daquilo, servos de Deus que alguns ajoelhado na beira da cama e a Bíblia aberta, Senhor, me revela, em oração e em leitura. E outros, como a carne é fraca, chegaram até a dormir em cima da Bíblia aberta. Não só atou aos dedos e pendurou no pescoço, chegou a dormir em cima da Bíblia. E o Senhor é bom, misericordioso, vai, irmãos, abrindo os tesouros. A palavra é como água profunda. Nós sabemos que num lugar, irmãos, de oásis, nos desertos, onde existem águas profundas, há necessidade de alguns aparatos, como aquela mulher samaritana disse para o Senhor, não viu corda, não viu cântaro, não viu nada, o poço é fundo e tu não vejo que não tens com que atirar. Mas ali estava a fonte da água viva, irmão, glória ao nome do Senhor. A palavra feito homem, o verbo feito carne, era ele, a fonte de toda a profundidade da bendita palavra. Mas nós, irmãos, devemos ler. Quem sabe, neste período de retiro, de isolamento, é o momento certo. Alguns passam horas e horas e horas em redes sociais e é o momento que Deus está preparando para ler as Escrituras. E um conselho para os jovens que nos ouvem aqui: leiam alguns capítulos por dia antes de dormir. Vai ver que em pouco tempo, um ano e pouquinho, mas dentro de um ano, lendo 3 capítulos por dia, vai terminar as Escrituras. E, para ajudar, o livro dos Provérbios é para os jovens. Leia o livro dos Provérbios, são 31 capítulos. Leia um capítulo por dia. O mês que tiver 30 dias, lê no último dia 2. E em fevereiro, os que faltarem. Mas, normalmente, isso não é por acaso que tem 31 capítulos em Provérbios. É o que eu sinto da minha parte, irmão Cláudio, mas o irmão está aqui, eu fico até meio acanhado de falar na frente do irmão. Deus dá mais alguma coisa? Deus seja louvado. Amém. O senhor dá alguma coisa para o irmão Cláudio? Não, palavra não tem. E algum conselho? Também não.
Algum assunto das reuniões de ontem e de hoje? Bom, Cláudio Oliveira. Aleluia. Aleluia. Então, a palavra, irmão Cláudio. Algum testemunho? Algum dos irmãos teria algum testemunho? O que diz, irmão Cláudio? O irmão não teria alguma coisa? Então, a palavra. Os irmãos servos de Deus, Manolo, os irmãos Muriel, Maravilha. Mais servos de Deus, a palavra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor nos mostra na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Aleluia. No capítulo 4, segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males,
O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo, e Pudens, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Paulo aqui, irmãos, já estava próximo do fim da sua carreira, da sua vida terrena. Foi a segunda carta dirigida ao amigo, ao filho que ele tratava com muito carinho, filho no sentido de que foi ele que evangelizou, que cuidou e que conheceu Timóteo ainda menino, mas agora ancião com Paulo e cuidando da obra. Então, nesta segunda carta e nesse último ponto ou parte da carta, que hoje é o capítulo 4, ele fala desta maneira, como que um velho servidor passando para o novo, as responsabilidades da continuidade. Glória ao nome do Senhor. E Paulo, então, irmãos, fez um pedido para ele com juramento, querendo com isso dizer, não deixe de cumprir o que eu estou te pedindo. O que eu estou te pedindo é muito sério. Conjuro-te diante de Deus e também do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então foi um pedido com juramento que Timóteo pusesse em prática o que agora Paulo indo, ele teria que cumprir na ausência do apóstolo velho. E ele disse, o que eu te peço é que pregues a palavra. A palavra de Deus precisa ser dita, irmão. No ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente familiar, onde estivermos, com quem falarmos, claro, sem ser inconveniente, porque também, irmãos, tem momento inconveniente, mas a abertura que o Senhor der, o momento é a hora de falar. E o tempo sempre é tempo, irmão. Então, o pedido de Paulo foi este, que pregues a palavra, instes. Instar é uma certa insistência, não uma insistência, irmãos, descabida, mas sempre que tem oportunidade, volte a falar da palavra, em tempo e fora de tempo, porque às vezes alguém se acomoda com a expressão, quando Deus preparar eu vou, no tempo certo eu vou, quando for oportuno eu vou. Para falar da palavra, irmão,
todo tempo é tempo oportuno. Porque na hora da bonança, temos que lembrar da bênção de Deus e que é Deus que abençoou e preparou a bonança. Na hora da dificuldade, o Senhor é o socorro bem presente da angústia. Na saúde, falamos com Deus e de Deus. Na doença, sempre é tempo para falar das coisas de Deus. Então, Paulo disse exatamente isto. Então, redarguir quer dizer, quem vem perguntar acerca da fé, quem tem alguma dúvida, responda pontualmente, corretamente, não deixa dúvida, é redarguir. E também repreenda, porque tem alguém que às vezes, ou por ignorância, ou por desobediência, trilha fora da palavra. E disse Paulo, você vai ficar, eu vou indo, meus dias estão cumpridos e minha partida está próxima. Glória ao nome do Senhor. Mas você faça tudo isto, exortes com toda longanimidade, paciência, amor, dando tempo, porém com a doutrina. Porque virá tempo em que não quererão sofrer ou não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira, desejo de entender ou de ouvir o que quer ouvir, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme o seu querer, conforme os desejos até carnais, as concupiscências, amontoarão, este é o meu líder, este é o meu, enfim, pastor, condutor, eu vou nesta igreja porque eu lá me sinto bem, mas a pessoa se sente bem porque está autorizando a agir e fazer conforme a forma errônea, irmãos, e de acomodação carnal que a pessoa busca. E voltam e se desviam da verdade e voltam às fábulas, saem dos fundamentos da bendita palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmão, é eterna. Uma geração vem, outra geração vai. Mas as Escrituras não mudam. A palavra do Senhor permanece para sempre. Glória ao nome do Senhor. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo. Quer dizer, não se desequilibre, não perca a linha, o alvo, não perca o objetivo, seja aquele que é sóbrio, que anda com sobriedade, sofre as aflições. Porque, irmão, ser crente, alguns acham, houve época mais difícil, hoje até que não temos, pelo menos no Brasil, perseguição pelo fato de ser crente. Mas na nossa infância, nós mais velhos, até em escola, algum bullying, alguma brincadeira de mau gosto e até mesmo alguma perseguição em algum lugar houve aqui no Brasil e pelo mundo também. Hoje, até que não há, irmão, mas a aflição vem, porque o mundo, se Deus está onde Ele está no seu trono, a população do mundo como uma avalanche foge de Deus, corre, se alonga de Deus. E nós estamos caminhando para Deus, de modo que o nosso trajeto é contrário à grande maioria, é contrário ao mundo. O mundo busca o que é da terra e nós buscamos o que é do céu. E os irmãos sabem que andar contra a corrente, contra a correnteza, é muito difícil e chega a momentos de aflição. E as aflições vêm para o jovem, para o de meia idade e para o velho. Então Paulo disse, seja sóbrio, faça tudo isto e sofre as aflições. Veja, irmãos, que todos os que foram chamados para o Evangelho não foram chamados para
deleitar-se, alegrar-se, num sentido carnal, no sentido físico, material aqui da presente vida, irmão. Todos foram chamados para levar o resto das aflições de Cristo, o resto dos vitupérios de Cristo. Mesmo o chamado do apóstolo Paulo, quando o Senhor falou com Ananias, que Ananias não queria nem ir orar para Paulo, mas o Senhor disse: não, vai, Ananias. Mas, Senhor, ele veio com cartas, ele já prendeu nossos irmãos lá em Jerusalém, e agora ele está vindo aqui, chegou aqui em Damasco com esta finalidade. Mas o Senhor disse: não, Ananias, ele também é um vaso escolhido. Glória ao nome do Senhor. E agora ele vai ver quanto que convém sofrer pelo Evangelho e pelo reino de Deus. Paulo foi chamado sabendo que era para o sofrimento e as aflições. E nós não somos muito diferentes, irmãos. Os tempos mudam, mas as aflições de Cristo, o cristão deve levar o resto dos vitupérios. Então, irmãos, aqui é dito, Paulo dizendo para Timóteo: sofre as aflições, faça ou faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque ser crente tem aflição, é andar contra toda esta avalanche de ideologias, avalanche de pareceres, avalanche daqueles que buscam os prazeres do mundo, e o crente está indo para Deus, sofre as aflições. E o evangelista, ele ainda tem a obra para cumprir. E quem tem um ministério, um cargo, uma responsabilidade, tem ainda, irmão, que cumprir aquilo que caiu sobre os seus ombros. Então, nesta noite está aqui a palavra. Todos somos Timóteo diante desta palavra. O Senhor te dará força, irmão, irmã, servos de Deus, do ministério, cumpre o teu ministério. Que o desânimo não te pegue, porque o inimigo quer que nós, irmão, não continuemos, paremos, voltemos. Mas o conselho que Paulo deu a Timóteo, o Senhor, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo, nos aconselha a todos aqui nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Do mais crente de mais tempo ao menor que está ouvindo esta palavra, todos somos Timóteos. E Paulo disse: porque eu, Timóteo, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Mas tinha a consciência tranquila, irmão, de ter combatido o bom combate, estava terminando a sua carreira, guardando a fé. E a certeza da coroa da vida eterna estava com ele. Desde agora, a coroa da justiça já sei que está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, vai me dar naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a vinda do Senhor. Irmão, amar a vinda do Senhor é aborrecer o mundo, porque quem ama o mundo se faz inimigo do Senhor. Mas quem ama, espera, aguarda a vinda do Senhor, aborrece este mundo. Não é filho, nós não somos filhos do mundo, irmãos. Somos filhos da luz, filhos de Deus, e por isso temos aborrecimentos, provações e aflições. Porém, o importante é continuar a nossa carreira, porque para cada um de nós está proposta a carreira que Deus estabeleceu. Uns com um pouco mais de dificuldade, outros com menos dificuldade, mas todos temos a nossa carreira. E Paulo terminou a dele com a confiança que a coroa da justiça lhe estava reservada. Irmão, o inimigo combate na mente: você está perdendo tempo, o Senhor não te quer mais. Por isto, nas armaduras do cristão,
O capacete é chamado da salvação, porque é na mente, irmão, é na cabeça que nós temos que ter, como Paulo tinha, esta convicção, esta esperança gloriosa. Eu tenho certeza que a coroa da justiça me está guardada. Isto, irmão, protege a mente de dardos inflamados do inimigo para fazer a pessoa perder a força, perder a esperança. Que nesta noite, por esta palavra, irmão, o capacete da salvação seja colocado na cabeça de cada um de nós. Glória ao nome do Senhor, e que todos tenhamos esta certeza, não por mim, não pela minha capacidade, mas pela misericórdia de Jesus Cristo, que deu a sua vida. Eu tenho a coroa da vida eterna guardada no céu. Põe este capacete da esperança da salvação, irmão, e o inimigo pode lançar as flechas, os dardos inflamados, mas o capacete, a certeza, a esperança gloriosa da salvação apagará qualquer dardo inflamado do maligno. Agora os irmãos vejam uma coisa importante, irmãos. O apóstolo Paulo fez aqui uma declaração, vamos dizer assim, espiritual, dizendo: eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Irmãos, Paulo era entendido no Velho Testamento, era um rabino, era um doutor da lei, e ele conhecia ponto por ponto, tanto que, justamente por isto, escreveu nas suas cartas com tanta propriedade, com tanta profundidade, precisão e sabedoria. Então, irmãos, tinha os sacrifícios que eram levados aos sacerdotes, uma ovelha, uma bezerra, assim por diante, porque a pessoa fazia ali aquele sacrifício para pedir perdão dos erros, dos pecados cometidos durante o ano. Mas a aspersão em sacrifício, de aspersão, ou aspersão de sacrifício, que era também chamada de libação, era uma oferta de gratidão, era um momento, irmãos, de vitória e até de alegria, e eram líquidos, porque faziam holocausto de animais e de cereais. Mas quando era o vinho, o mel, o leite, era feito um derramamento, aspersão de um sacrifício, de alegria, de gratidão. E Paulo, irmãos, não tem aqui nas Escrituras, porém a tradição da antiguidade histórica diz sobre a sua morte, que por ser cidadão romano, quando depois aqui veio a primeira defesa e ele ficou livre, mas ele sabia que a partida dele estava próxima, então também não está escrito aqui. Mas na segunda vez, irmãos, que ele compareceu perante César, que sempre os julgamentos, irmãos, são em duas etapas, a primeira e a definitiva. Na segunda, ele foi sentenciado à morte. E como cidadão romano, ele teve o privilégio de ter a morte por degola, morto à espada. E a pessoa que é morta à espada, normalmente ajoelhado, mãos amarradas, olhos vendados, irmãos, e ali o carrasco, então, com uma espada degola. Perdoem de falar, mas é isso a palavra, irmão, e é isso a forma mesmo. E o corpo cai, o coração está com toda a força, irmãos, bombeando sangue. Então, realmente é um derramamento praticamente de todo o sangue, porque as grandes artérias aqui têm um calibre grosso e todo o sangue é derramado. Ele previu isto, irmão.
eu vou fazer diante de Deus uma libação. Eu vou aspergir o meu sangue, mas é a minha vitória. É o salto desta vida para a vida eterna. É o acabamento, glória ao nome do Senhor. Irmãos, quantas palavras lindas e conselhos ouvimos aqui neste púlpito, aqui nesta tribuna, a respeito de termos a fé de que a morte não é o fim para o cristão. Irmão, oferecer ou fazer uma libação por uma alegria, por uma vitória na morte, o que Paulo disse aqui é exatamente isto. Eu vou terminar a minha vida com o direito de cidadão romano, será por degola. Tudo isso está implícito aqui, irmão. Mas é a minha vitória. É a minha saída gloriosa da carreira terrena. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, consolemo-nos pela palavra. Tenhamos o capacete da salvação, que o inimigo não atinge. E sabendo a hora que chegar a hora da nossa partida, quando terminarmos a nossa carreira, alguma família que está toda ressentida porque alguém partiu. Ora, irmãos, veja aqui que Paulo, ele cantou uma vitória. A morte para ele foi um término de uma carreira gloriosa. E quem o Senhor recolheu, irmão, guardando a fé, a coroa da justiça está guardada também. Irmãos, apenas o Senhor traz agora aqui, para entendermos bem o significado maravilhoso que Paulo usou. É claro que é uma figura de linguagem, é uma metáfora, mas ele estava falando exatamente disso aí. Vemos Davi, irmãos. Davi, ungido rei, mas ainda não coroado, ainda não reinando. Ao contrário, sofrendo aflição, perseguido diante de Saul, que era o rei, e era sogro dele, pois foi dado a filha Mical como recompensa por ter derrubado o gigante Golias. Ele era genro de Saul, mas Saul se fez um inimigo ferrenho dele, e ele com um grupo de pessoas também, irmão, que o acompanhavam por admirá-lo. Ele era um líder nato, e 600 homens também amargurados, homens que estavam perseguidos, viram em Davi uma bondade, um líder, e acompanhavam Davi. Só que Davi, fugindo para não ser morto por Saul, apesar de várias vezes Saul ter sido entregue na mão dele, mas ele usou de misericórdia. Longe de mim estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E realmente ele não pôs a mão, deixou na mão de Deus, irmão. E bem-aventurado quem não busca fazer nada de si mesmo, nem pôr a mão, e nem fazer justiça com as próprias mãos, pior ainda. Sofre as aflições, é o que Paulo aconselhou Timóteo, e o que a palavra nos aconselha, e o que Davi fez. Sofria as aflições, perseguido como um cachorro, como um cão, perseguido, procurado e buscado como alguém busca uma pulga no lençol. Assim ele fugia de Saul. E numa ocasião, Saul ocupou Belém com seu exército, que falou: aqui mora toda a família dele, aqui ele tem as herdades, aqui é capaz que ele volta de vez em quando, eu prendo ele aqui. Mas ele estava nas cavernas. Mas de onde ele estava, via lá embaixo na planície Belém. E desde criança ele brincava pelas ruas de Belém, ele conhecia cada árvore, cada proprietário, cada propriedade, e ele conhecia a cidade e as ruas, e sabia que tinha uma fonte ali em Belém, que jorrava uma água maravilhosa, uma água cristalina e mineral. E ele lá, perseguido, sofrendo calor, e no deserto, irmão, e ele falou por falar. Falou assim: ah, que desejo, quem me dera
se eu pudesse beber um pouco da água fresca da fonte de Belém. Querendo dizer, mas é impossível, não tem como. O meu inimigo com o exército fez ali o acampamento dele. Mas, irmãos, 3 companheiros que admiravam Davi, 3 companheiros que se espelhavam nele, irmão, na coragem, combinaram entre eles: vamos lá buscar água para o nosso rei. E foram, irmãos. Eu tenho para mim que um protegendo as costas do outro, costa com costa, porque a gente tem um ângulo de visão, mas se eu tiver um companheiro ao meu lado, o outro ao do outro lado aqui, onde eu não vejo, eles veem. Glória ao nome do Senhor. E eles foram, irmãos, entraram no meio de um exército e pegaram uma bilha de água e voltaram, porque atacaram-nos. Eles voltaram cortados, sem dúvida, rasgados, sangrando, sofrendo, mas chegaram e deram água para Davi. Davi, olha aqui, o teu desejo é cumprido. Glória ao nome do Senhor. A água da fonte de Belém. Irmão, quem sabe algum desejo vai ser cumprido. Irmão, aquilo que está dentro de ti, Deus conhece. E ele tem valentes muito mais que Davi tinha. Glória ao nome do Senhor. E o inimigo pode cerrar fileira na tua vida, pode armar o acampamento naquilo que tu mais almeja, deseja e ama. Mas o Senhor vai abrir um caminho, e aquilo que é um desejo, o Senhor pode cumprir, irmão, de um servo dele, de uma serva dele. E Davi, irmãos, pegou a bilha de água, água fresca, 600 homens olhando para ele. E ele podia usar da prerrogativa de rei e beber tranquilamente na frente dos seus homens, mesmo os 3 que estavam ali, por certo, irmão, exaustos e até precisando de uma ajuda, eles iam ficar felizes de ver aquilo. Mas ali estava o segredo de um bom líder, irmão. Ele pensou: meus homens também têm sede, eles também estão sofrendo comigo. E esta água aqui, o valor dela é enorme. É o valor da vida de 3 homens que eu amo. É preço de sangue. Eu não vou beber mesmo tendo sede. Eu tenho um rei, e a ele eu vou oferecer esta vitória. E verteu por libação, por aspersão de sacrifício, a água de um valor muito mais do que diamantes, muito mais do que ouro em pó, irmão. Ele ofereceu para o Senhor. Diminuiu alguma coisa para Davi? Não, irmãos. Ao contrário, a liderança dele, a posição dele de rei diante daqueles homens, naquele dia se efetivou. E diante de Deus, um homem que me ama, um homem que aquilo que é mais precioso, ele oferece em aspersão perante a minha presença. Irmãos, glória ao nome do Senhor. A nossa vida é preciosa e todos nós amamos. E não importa quantos anos tenha o avô, toda a família o ama e não quer que vá, porque o que há de mais precioso é a vida, irmão. Mas o crente, quando termina a vida, ele glorifica a Deus. É uma vitória. Jesus falou para Pedro a respeito de segui-lo, porque em breve ele seguiria o Senhor, dizendo com que morte Pedro haveria de glorificar o Senhor. Irmão, o crente até na morte glorifica o Senhor, porque não vem o desespero, não vem, irmãos, nenhum palavrão, não vem blasfêmia, não vem palavras contra o plano de Deus na vida dele, vem a humilhação,
vem a resignação, vem a vitória por oferecer-se também em sacrifício diante do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, Paulo faz um pedido de um velho irmão. Na carta a Filemão, que ele faz ali uma defesa de um escravo, Onésimo, ele fala: Filemão, quem está te escrevendo aqui é Paulo, velho prisioneiro. 3 adjetivos, irmãos, os mais humildes que ele achou. Porque Paulo significa pequeno. Então, quando ele disse: Filemão, quem está te pedindo é um pequeno, é o Paulo, pequenininho. Velho, porque o velho já ninguém espera mais nada dele. E o prisioneiro estava em prisão. Diminuiu-se e engrandeceu. E nesta noite está aqui a palavra para nós. Na tua humildade, o Senhor vai te dar uma grande exaltação. Glória ao nome do Senhor. Então ele faz um pedido para Timóteo. Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Porque a primeira audiência com César tinha acontecido. A segunda estava para acontecer. E ele então fez esse pedido. Procura vir ter comigo depressa. Depois, mais embaixo, irmão, ele diz assim: quando você vier, procura vir antes do inverno, que o inverno ia chegar, irmão. E venha logo e traga também a capa para mim. Ele ia precisar da capa naquele inverno. Mas tudo o que ele precisou, irmão, chegou na hora certa. E o que você precisa, servo de Deus? O que você precisa, serva de Deus? Vai vir depressa. Glória ao nome do Senhor, porque o Senhor sabe do nosso tempo exíguo, o Senhor conhece a nossa fragilidade humana. Então, ele diz: olha, Demas me desamparou. Foi uma pessoa que foi para o mundo, irmão, amou o presente século. Outro teve que ir para missão como crescente, foi por um lado, Galácia. Tito foi para outro lado, na missão da obra em Dalmácia. Só Lucas está comigo. Por que Lucas ficou com Paulo, irmão? Lucas era médico. E ele viu que era a hora necessária dele estar com Paulo. Ele viu que a utilidade dele nunca foi tão grande como naqueles últimos dias da vida de Paulo. Irmão, procura ver em que você é útil nesta obra. Glória ao nome do Senhor. Esteja na hora, esteja no lugar. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado aquele que é útil na obra de Deus. Traga-me Marcos, ele é útil para o ministério. Tem pessoas que falam assim: se eu tivesse no ministério eu fazia. Faça sentar no ministério mesmo, irmão. Seja útil na obra. Glória ao nome do Senhor. E ele glorificou a Deus. Na verdade, irmão, terminou a carreira, mas foi uma vitória. Ele reclama de um tal de Alexandre, o latoeiro, fez males para ele, irmão, não recebeu, judiou, fez injustiça com Paulo. E ele fala que o Senhor lhe pague segundo as suas obras, porque isso não tem dúvida, irmão. O que plantamos, colhemos. Quem planta vento vai colher tempestade, mas quem planta amor colherá de braços cheios os molhos. Glória ao nome do Senhor. Das bênçãos de Deus. E ele termina aqui dizendo, irmão, glória ao nome do Senhor. Também no meu primeiro julgamento, onde eu apresentei minha primeira defesa, todos me desampararam. Mais que isto,
lhes não seja imputado. Olha, irmão, eles falharam. Estavam lá em Roma, mas não foram, mesmo citados aqui. Um desabafo de um velho como um pai para um jovem como filho. Olha, Timóteo, fizeram isso comigo, mas eu já pedi a Deus que esta falha deles não seja contabilizada, não seja imputada, quer dizer, não seja posta na conta. Irmão, é o amor. O amor perdoa. O amor supera. Glória ao nome do Senhor. Quem sabe o inimigo está querendo fazer algum estrago em algum lar, em alguma família, porque um não quer perdoar, o outro também não. Irmão, perdoa. Não peça para ser posto na conta o erro de alguém contra você. Quem errou está na mão de Deus. Deus paga segundo as obras, mas a parte nossa da misericórdia, do amor, tem que ser o perdão. Senhor, eles não me assistiram, mas Tu não me desamparaste, e não quero que pese a mão neles. Não imputa este erro deles, eu continuo amando do mesmo jeito, pois fiquei livre da boca do leão. É o Senhor que livra, irmão, e ninguém vai antes da hora. E se alguém for, ou a hora que eu for, que formos, glorifiquemos a Deus, irmão. É momento de vitória, é momento de libação, é momento de alegria, quando o cristão termina a vida guardando a palavra de Deus, termina a carreira, mas a coroa já está reservada. É a palavra, Deus seja louvado. Por favor, irmão Cláudio, venha, irmão, para o agradecimento. Venha assim. Vamos unidos a agradecer a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Nosso eterno Deus e bom Pai Celeste, novamente dobramos nossos joelhos diante da Tua presença, ao final desse santo culto que Tens preparado, onde não tem faltado a Tua presença, a Tua glória, a santa comunhão, e sairemos da Tua casa, Senhor, desse santo culto, louvando e glorificando o Teu nome, porque mais uma vez Tu tem consolado a nossa alma, tem falado conosco, Senhor, e por tudo aquilo que nessa noite Tens preparado, a nossa alma então está saindo alimentada com mais fé e confiança para seguirmos a nossa carreira. Agradecemos pela abertura deste culto, pelos hinos cantados, entoados em louvor ao Teu santo nome, pela oração dada ao Teu servo, o qual tem chegado ao trono da Tua misericórdia. Te agradecemos também, ó Pai, pelo conselho que ouvimos nesta noite, porquanto Tu nos tens chamado a esta graça, pertencemos à família de Jesus Cristo, estamos neste caminho, Senhor, e temos que obedecer a Tua palavra, o Teu estatuto, para a nossa firmeza e salvação. Acima de tudo, ó Pai, agradecemos pela revelação da Tua santa e bendita palavra, Aleluia. o qual nos tem enviado nesta noite o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, e esta palavra veio para nós
nós que estamos aqui, a Irmandade nos seus lares, aonde estiver, Tu nos chamaste de Timóteo, Senhor. Aleluia. Assim grava a Tua palavra no nosso coração, que nós possamos seguir esta carreira, guardar a fé, Senhor, Aleluia. e receber o capacete da salvação, Te servir com alegria, com a força que vem do céu, e no fim, Senhor, como Paulo foi vitorioso, terminou a sua carreira em vitória, nós também esperamos um dia acabar os nossos dias em vitória na Tua presença e alcançaremos o reino da Tua glória. Agradecemos pela paz, pela comunhão, pela boa presidência. Acompanha-nos cada um para o nosso destino. Graças Te damos por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, o qual vive e reina eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Mais um hino. 89. 89. Aleluia. Lembrando que amanhã, às 10 horas da manhã, haverá a reunião de jovens e menores, e o salmo que vai ser recitado é o Salmo 100.
100. E também, irmãos, nossos irmãos lembraram que o nosso estatuto, o Estatuto da Congregação Cristã no Brasil, está disponível no site da congregação. Então, todos que quiserem acessar para ler, mesmo imprimir, está à disposição e conhecer. E as Bíblias também é oportuno, como Deus guiou, de falar da Bíblia, porque, irmãos, existem algumas versões atualizadas na linguagem de hoje, e são usados alguma forma com palavras mais modernas que foge da pureza do significado das palavras originais da tradução de Ferreira de Almeida. Então, a Bíblia que a congregação usa já de muitos anos e utiliza tanto para a nossa irmandade e nas tribunas, é aquela traduzida para a língua portuguesa na versão revista e corrigida, de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Não a atualizada. A atualizada já tem alguns sinônimos mais modernos e que fogem daquele significado. Então, é uma informação a mais. Bom, Cláudio, não vai falar nada hoje, então, Deus que abençoe. Mais alguma coisa, irmãos? Deus abençoe a todos e que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça do Senhor Jesus e os benditos conselhos da palavra permaneçam em nossos corações para a vida eterna. Amém.